Muito obrigada, Sr. Presidente. Já sabemos que aprofundamento do mercado único significa mais liberalizações e, em seguida, maior concentração monopolista a favor dos maiores grupos económicos dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Queremos aqui tornar clara a nossa oposição a este caminho, em áreas que são estratégicas para o desenvolvimento económico e social, designadamente nos países da periferia, como são as questões da energia. Mas o mais grave é que tudo aquilo que aqui foi referido pelo Conselho e Comissão, incluindo sobre o reforço da dita governação económica, ignora a realidade dos problemas sociais, o agravamento das desigualdades, do desemprego, da exclusão social e da pobreza energética, que cresce exponencialmente em alguns países com o aumento dos preços da eletricidade e dos combustíveis. As políticas económicas e as políticas energéticas deviam ter um objetivo central: o progresso social, a melhoria das condições de vida dos nossos povos. Mas o que se passa é o contrário. Por isso, aqui fica a indignação que vemos crescer nas ruas, em muitos dos nossos países, e agora também na Tunísia, no Egito, a cujos povos mandamos a nossa solidariedade e também queremos que sejam respeitados os seus direitos, designadamente pelo Conselho, que devia tomar uma posição clara sobre tudo isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Presidente. Quero transmitir aqui, como prometi no Ágora dos Cidadãos, que o Parlamento Europeu organizou na semana passada o grito de indignação que nos trouxeram as diversas organizações sociais que estiveram connosco em debates sobre a crise económica e financeira e as graves consequências no aumento do desemprego, das desigualdades sociais, da pobreza, apesar de 2010 ter sido declarado o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza. Aí foi solicitado que as atividades e os trabalhos do Parlamento Europeu reflitam a indignação das organizações implicadas na luta contra a pobreza, tendo em conta as consequências sociais da crise e a gravidade e a extensão da pobreza. De entre os inúmeros exemplos gritantes de exploração, pobreza, discriminação e exclusão social, das diversas propostas, exigências e sugestões, destaco as que se referem ao papel que o Parlamento Europeu deve desempenhar na denúncia da situação, designadamente criando um grupo de trabalho encarregado de seguir as consequências da crise, termino já, Sra. Presidente, no domínio social e das medidas tomadas pelo Conselho e pela Comissão no seguimento das decisões do Parlamento Europeu, como as que se referem ao rendimento mínimo. Obrigada, Sr. Presidente. É dramática a situação de muitas micro e pequenas empresas em diversos países da União Europeia, a quem a crise e as políticas neoliberais atingiram de um modo profundo. Em Portugal, encerraram largas dezenas de milhares de pequenas empresas familiares, de PMEs, nos mais diversos setores, da indústria, do comércio, de serviços, da agricultura, o que aumentou o desemprego e a pobreza. Os problemas do crédito bancário, a burocracia e a dificuldade de acesso a apoios comunitários por parte, sobretudo, destas micro e pequenas empresas, está a estrangular o desenvolvimento económico de vastas regiões e a impedir o crescimento do emprego. Por isso, impõe-se uma alteração completa das políticas nestas áreas para apoiar efetivamente estas pequenas e médias empresas, insistindo com o sistema financeiro para que haja crédito acessível às pequenas e médias empresas e haja apoios comunitários suficientes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, neste debate não podemos esquecer que existe uma proposta de um chamado Pacto de Competitividade, através do qual o Diretório, comandado pela Alemanha, quer desferir novos ataques ao regime público, solidário e universal da segurança social, aumentar a idade da reforma e desvalorizar salários, tentando pôr fim à sua indexação à taxa de inflação, apenas para beneficiar o setor financeiro, o qual pretende encontrar nas pensões novas formas de maiores ganhos especulativos. Queremos aqui manifestar a nossa clara oposição a este caminho da integração europeia, construído na base de políticas antissociais, a que lamentavelmente este relatório dá cobertura, ao apoiar o livro verde da Comissão Europeia, ao admitir uma ligação da idade legal da reforma à esperança de vida e incentivar a permanência por um período mais longo no mercado de trabalho, ao não excluir o apoio a sistemas de reformas privados
mesmo quando já se conhecem consequências graves da sua utilização especulativa por fundos e bancos privados que deixaram os idosos, designadamente mulheres idosas, na pobreza. Por isso, apresentámos uma resolução alternativa que demonstra que é possível melhorar as pensões e reformas sem aumento da idade legal da reforma, desde que haja mais emprego com direitos, designadamente para os jovens, melhores salários, maior fiscalidade sobre o setor financeiro e as transações financeiras. Somos contra o aumento da idade da reforma e defendemos o regime de pensões integrado no sistema público solidário e universal da Segurança Social, que valoriza as pensões e reformas mais baixas, que respeita as pessoas idosas e lhes permita viver com dignidade, contribuindo assim para a erradicação da pobreza. É isto que esperam os nossos cidadãos, as lutas que temos tido em Portugal, na França, na Grécia e em tantos outros lados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. É lamentável que os problemas sociais continuem a ser o parente pobre das políticas comunitárias, que sejam sistematicamente desvalorizadas as consequências sociais das políticas orçamentais, financeiras e da concorrência, que insistam na cartilha neoliberal, indiferentes aos quase 25 milhões de desempregados, aos cerca de 30 milhões de trabalhadores precários e mal pagos, aos mais de 85 milhões de pessoas em situação de pobreza, enquanto os lucros de grupos económicos e financeiros não cessam de aumentar. Por isso, Sra. Presidente, aqui transmito o grito de indignação que organizações sociais diversas deixaram no ágora dos cidadãos que o Parlamento Europeu organizou recentemente em Bruxelas. Aqui fica a indignação dos milhões de trabalhadores, desempregados, mulheres e jovens que continuam a lutar por essa Europa fora contra tais políticas. É tempo de uma ruptura com o Pacto de Estabilidade, o Pacto de Competitividade e outros do género. É preciso respeitar as pessoas e os trabalhadores. Muito obrigada, Sra. Presidente.